Olá pessoal, voltando aqui com nossas aulas de ótica geométrica, lembrando que já foram duas. Primeiro a gente falou dos conceitos básicos, falou um pouco sobre a propagação da luz, como que é a propagação da luz, né? As cores dos objetos. Segunda aula a gente falou sobre eclipse do Sol, eclipse da Lua, câmara escura, dentre outras coisas. Agora a gente vai continuar com ótica geométrica, só que agora iremos estudar espelhos planos, tá? Primeiramente, o que é um espelho plano, gente? Espelho plano é aquilo que você está em casa, no banheiro de casa, na porta do guarda-roupa ou na parede do seu quarto. É aquilo onde você olha e aparece seu reflexo, tá? Aquilo é um espelho plano. O que a gente vai estudar? Como que é formada a reflexão? Onde que a gente observa os objetos? Como que a gente observa esses objetos que são refletidos? Entre outras coisas, tá? Então, primeiramente, leis da reflexão. A gente tem duas leis da reflexão, tá? A gente vai estudar o primeiro caso aqui, onde a gente tem um espelho. Lembrando, gente, que essa linha reta aqui na horizontal é o meu espelho plano. Esses três risquinhos aqui atrás significam o quê? Que é a parte de trás do espelho, a parte não refletora. Então, essa parte aqui não reflete. Essa parte aqui de cima é a parte refletora, tá? Então, beleza. Se eu incido uma luz aqui no espelho, tá? Então, pega um raio de luz, imagina que um laser, por exemplo. Eu incido ele aqui no espelho. O que vai acontecer? Esse raio de luz, ele vai voltar, ele vai ser refletido. Por isso é reflexão. Falei também nas outras aulas o que? Se esse raio de luz passa, atravessa, é refração. E se ele é absorvido, absorção, tá? Então agora a gente vai estudar especificamente reflexão. O raio de luz pega no espelho e é refletido, ok? Qual é a primeira lei da reflexão? Esse ângulo aqui, ó, primeiramente, essa linha tracejada aqui a gente chama de reta normal, tá? O que é essa reta normal? É uma reta perpendicular ao espelho. O que é uma reta perpendicular? Que faz um ângulo de 90 graus. Então, se aqui está o espelho e eu tracei essa reta normal, ela tem que estar a 90 graus. Então, aqui eu faço um ângulo de 90 graus. Então, a minha primeira lei fala o seguinte, que o ângulo de incidência, esse ângulo de incidência, tem que ser igual ao ângulo de reflexão, que está aqui do outro lado. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso o quê? Considerando a reta normal. Sempre a gente vai considerar a reta normal como ponto de referência, como a nossa reta de referência. Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, tá? A outra lei fala o seguinte, que o raio que incide, o raio que reflete e a reta normal, eles são coplanares. O que é isso? Eles estão no mesmo plano, tá? Por quê? Porque ele não muda do plano, não atravessa o espelho, tá? Então, eles sempre estão do mesmo lado, no mesmo plano, certo? Outro caso aqui, gente, a gente considera uma superfície que ela não é totalmente lisa, tá? Aqui, o espelho, lisinho, beleza. Aqui, a gente fala que é regular, tá? Nesse caso aqui, ele não é regular. É como, por exemplo, na maioria dos casos, vocês estão me enxergando aqui, tem as luzes aqui da sala, tá pegando em mim, tá sendo refletida, mas não é bonitinho desse jeito igual um espelho plano, lisinho. A luz vai para todos os lados, tá? Sempre espalha para todos os cantos. Seguinte,
todos esses raios aqui, que são incididos, eles têm que respeitar essa lei aqui. Não é porque a superfície não é lisa, não é regular igual essa aqui, que a gente vai desconsiderar as leis, não. Tá? As leis têm que ser mantidas. Só que é o seguinte, vamos analisar os 3 casos aqui, os 3 raios de luz. Tem o primeiro raio de luz. A gente vai fazer uma reta normal. O que é a reta normal? A reta perpendicular ao espelho. Tá? Então, como aqui não é regular, a gente vem aqui e traça a reta normal, mais ou menos aqui. Tá? Lembrando que o mesmo ângulo de incidência, ele sai aqui. Então, aqui, nesse caso, ele saiu para esse lado. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Segundo caso, vem aqui e traça uma reta normal. Para onde vai sair o raio agora? Ó, está mais afastado agora, vai sair para cá. Esse ângulo igual a esse ângulo. Tá vendo, ó, que não tá retinho, não tá paralelo igual esse aqui, ele tá saindo meio torto, né, para todos os cantos. Por quê? Porque a superfície não é regular, tá? E o último caso vai ficar mais parecido com o primeiro, mas ele vai sair mais alto um pouquinho. Vai sair assim. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Certo? Tá vendo, ó? Não foi nada regular esses 3 raios de luz, tá? Cada um foi para um canto. Lembrando que tem que respeitar as leis que eu apresentei aqui no primeiro. Certo? Agora, como que é construído a imagem de um objeto? Como que a gente tem noção de distância quando você está de frente a um espelho ou você pega um pincel desse aqui e coloca de frente ao espelho? Como que é formado a imagem, tá? Eu vou explicar para vocês de 2 maneiras distintas. Primeiro, a gente vai observar só um ponto, que a gente chama de objeto pontual, como se fosse um pontinho mesmo. Eu venho aqui, faço um ponto e quero observar como que vai ser a imagem desse meu ponto se tiver na frente do espelho. Aqui é meu espelho plano, a gente sempre vai representar desse jeito. Uma linha pode ser na horizontal, na vertical, não faz diferença. Lembrando que essa linha, os 3 risquinhos, representa a face que não reflete. Então, aqui em cima é a superfície refletora, aqui embaixo é a superfície que não reflete, como se fosse atrás do espelho, correto? Vocês estão observando que o objeto não está diante do espelho? O que acontece, gente? Não precisa necessariamente eu colocar um objeto em frente ao espelho para eu ver. Se tiver um espelho ali na parede, eu consigo enxergar um objeto que está lá no canto, tá? Então, não necessariamente eu tenho que estar posicionado em frente ao espelho para eu conseguir ver o meu reflexo, tá? Então, como eu já desenhei aqui propositalmente, como que eu faço nesse caso onde o objeto não está na frente do espelho, tá? Vou dar os passos aqui para vocês. Primeira coisa, você vai prolongar a linha do espelho aqui. O espelho está vindo até aqui. O que eu vou fazer então? Pegar uma linha pontilhada e continuar seguindo aqui, o caminho onde está o espelho. Então, a gente pega a régua, prolonguei a linha do espelho, com linha tracejada, tá? Até um pouco à frente do objeto. Isso não vai fazer muita importância não, beleza? Segunda coisa, a gente vai traçar uma linha perpendicular do objeto até como se fosse atrás do espelho. O que é uma linha perpendicular? Que faz um ângulo de 90 graus igual ao espelho. Respeitando uma coisa importantíssima, a mais importante aqui na construção da imagem. Essa distância aqui, tá? Essa distância do objeto ao espelho tem que ser a mesma distância do espelho à sua imagem. Então, vou traçar aqui uma linha perpendicular ao espelho e vou fazer a minha imagem aqui. Então, se aqui está o meu objeto, aqui vai estar a minha imagem. Respeitando, não esqueçam, a distância.
A distância do objeto ao espelho tem que ser a mesma distância do espelho à imagem. Então, essa distância tem que ser a mesma dessa distância. Gente, isso é essencial. Agora está simples, mas no decorrer do curso, se você não respeitar essa distância, vai sair tudo errado a análise dos seus exemplos. Certo? Beleza, então vamos continuar. Imagine agora que eu tenho um observador. O que é um observador? Uma pessoa que está aqui, por exemplo. Tem uma pessoa que está olhando aqui para o espelho. Como que vai ser a representação do raio de luz, igual eu estava falando para vocês nesse primeiro desenho aqui, como que vai ser a representação desse raio de luz nesse caso aqui? Como que ele vai estar enxergando esse objeto aqui, tá? Olha os detalhes. Na passo a passo para vocês. Primeira coisa que você faz, você vai pegar a régua, vai ligar a imagem até o observador. Então, pega a régua. Ligo a imagem até o observador. Ponto importante, como aqui é atrás do espelho, a gente sabe que a luz não atravessa o espelho, né, gente? Então, aqui a gente faz o quê? Uma linha pontilhada. Então, atrás do espelho vai ser sempre pontilhado, tá? Outro detalhe. A luz não está saindo aqui da imagem, a luz está saindo do objeto, tá? Isso aqui é o objeto refletido no espelho. Então, da onde que a luz está vindo? Do objeto. Vai sair daqui, desse pontinho do objeto, e vai pegar bem aqui, onde a minha linha saiu do espelho, vamos dizer assim. Então, você pega a sua régua de novo e vai ligar o objeto aqui onde saiu do espelho. Então, a luz saiu do objeto, pegou no espelho e foi até o observador. Se vocês seguirem esses passos, isso aqui que eu falei da reta normal, se você vir aqui, ó, e fazer a reta normal, que é perpendicular, fiz a reta normal, que é perpendicular ao espelho, com certeza esse ângulo de incidência vai ser exatamente igual a esse ângulo de reflexão. A gente normalmente coloca um chapéuzinho em cima da letra para representar que ângulo, tá? Então, certo? Vou resumir aqui para vocês como que a gente fez então. Eu tenho um espelho e tenho um objeto. O objeto não está em frente ao espelho. Faço a projeção do espelho um pouco para cá, pontilhado. Segundo passo, faço essa linha aqui, ó, pontilhada, tá? Do objeto até a sua imagem. Respeitando a distância do objeto ao espelho, a distância do espelho até a sua imagem. Feito isso, pego uma linha da imagem até o observador, como se fosse uma pessoa olhando aqui para o espelho, tá? Aqui atrás do espelho é uma linha pontilhada, tá? Por quê? Porque a luz não vai atravessar o espelho. Pontilhei aqui, pego agora uma linha que vai representar a luz que sai do objeto até onde saiu aqui do espelho. Então, o que está acontecendo com a luz? Sai do objeto, pega no espelho e vai até o observador. Por isso eu consigo ver a imagem refletida. Se eu faço uma reta normal aqui, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Correto? Perguntinha para vocês. Onde que eu posiciono um objeto aqui, que esse carinha aqui, o observador, vai conseguir enxergar? Porque eu sei que tem limitação. Se eu coloco um espelho ali na parede, eu não consigo ver toda a sala. Isso é uma questão importantíssima, que cai direto em questão de vestibular. É chamada de campo visual, tá? Então eu vou apagar o quadro aqui. Aliás, eu vou fazer aqui primeiro, aproveitar, porque eu fiz de uma
de um objeto pontual, né? Só que, e se for um objeto real? Se eu estou de frente ao espelho com a camiseta, com desenho, como que vai ser o seu reflexo? Correto? Como que ele vai ser representado? Vou fazer um desenho aqui para vocês que serve para todos os casos. Tá? E depois a gente tiver essa questão do campo visual, eu apago o quadro aqui e faço de novo. Então, vou fazer o desenho. Qualquer desenho, tá? Se eu tenho esse desenho aqui, lembrando que esse aqui é meu espelho, não interessa se o espelho está na horizontal, na vertical, é espelho plano do mesmo jeito, tá? Sempre a gente lembra de utilizar essas leis aqui que eu expliquei para vocês agora. Então, se eu tenho um espelho aqui e coloquei esse objeto, esse desenho, essa figura geométrica em frente ao espelho, como que a gente vai representar? Como que a gente vai saber como que vai ser o seu reflexo? A gente faz desse jeito aqui, é do mesmo jeitinho, ó. Vamos pegar e fazer pontos. Vou chamar aqui de 1.1, aqui, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. A mesma distância que cada um desses pontos está do espelho, a sua imagem também vai estar. Como assim? Ó, o ponto 1 está a essa distância do espelho. A sua imagem tem que estar a mesma distância. Aqui eu já fiz a distância para não ficar demorando muito e medir com a régua. Eu já medi aqui, mas vocês aí meçam com a régua para ficar direitinho. Então eu tenho uma distância do ponto 1 até o espelho, eu vou ter a mesma distância do espelho até a imagem. Então aqui eu vou chamar de 1 linha. Por que esse linha? Normalmente a gente chama linha para imagem, certo? Ponto 2, a mesma distância do ponto 2 ao espelho, eu tenho do espelho a sua imagem. Faço aqui. Chamo de 2 linhas. Mesma coisa para o 3. E mesma coisa para o 4. Então, a mesma distância do 1, 2, 3 e 4 está do espelho, está do 1, 2, 3, 4 linha do espelho, como se fosse a imagem. O que eu faço agora? É só ligar. Então, gente, essa vai ser a imagem formada quando você coloca esse objeto aqui na frente de um espelho plano, tá? Ela vai ser o quê? Não é invertida. Na física, gente, a gente usa invertida para quê? Um objeto que está de ponta cabeça. Esse é meu objeto, essa é a imagem invertida. Nesse caso aqui, a gente chama de imagem revertida, tá? Porque ela não é de cabeça para baixo, ela está revertida, certo? Vocês podem, em casa, no espelho, notar isso. Por exemplo, se eu levantar minha mão esquerda na frente do espelho, encostar no espelho, você vai ver que a mão lá no espelho vai encaixar certinho aqui. O que acontece? Se eu levantar a mão esquerda, é como se eu estivesse levantando a mão direita na imagem. Por quê? A mão esquerda encaixa certinho com a mão direita. Tá vendo? E a gente sabe que na vida real não é assim. Por exemplo, se eu levanto a mão esquerda e pego outra pessoa e pega a mão esquerda e coloca na minha mão, não vai ficar certinho, né? Vai ficar errado. Então, se eu estou de frente a um espelho, levanto a mão esquerda, é como se a imagem estivesse levantando a mão direita. Por isso que se encaixa. Certo? Outra dica importante, gente, dá para eu saber isso aqui, ó, eu fazendo um desenho na folha de papel. Eu fiz aqui para vocês, ó. Eu escrevi meu nome na folha de papel, tá? Escrevi bem forte. E pergunto para vocês, como que seria a imagem do meu nome se eu coloco diante do espelho? Como que é isso? É só vocês verem, gente, atrás da folha. Então, isso aqui vai ser o reflexo se eu colocar diante do espelho. Então, esse é meu nome, escrito. Se eu colocar na frente do espelho, se você olhar lá a imagem dele, você vai ver desse jeito aqui, ó. Uma dica importantíssima. Você está lá fazendo a sua prova lá do vestibular e ele te dá
Vamos supor, coloca lá, o NB. Como que é o reflexo, como que é formado o nome UNB no espelho? Para você não perder tempo, você vai lá no cantinho da prova, escreve bem forte lá o UNB do jeito que está escrito na questão e vai atrás da prova e olha, do jeito que está atrás da prova, vai ser o formato da imagem, tá? Então, uma dica bem legal aí para vocês. Continuando aqui, então, agora a parte de campo visual, tá? Campo visual é o quê? Que eu estava falando para vocês agora há pouco. É aquilo que vai estar dentro do espaço que eu consigo ver a imagem, tá? Então, se eu estou posicionado aqui, tem um espelho ali na minha frente. Aqui dentro da sala, que região eu vou conseguir enxergar, que região eu vou conseguir ver olhando para esse espelho, tá? Fiz o desenho aqui para explicar para vocês. Uma coisa muito simples. Espelho plano. Esses 3 risquinhos aqui significam o quê? Que é a parte de trás do espelho, a parte que não reflete. Então, a parte refletora está aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer essa bolinha aqui como se fosse um observador. O que é o observador? A pessoa. Eu, ali o espelho. Espelho aqui, o observador está aqui. Vou colocar um nó aqui para observador, tá? Então, se eu olhar para esse espelho aqui, que região eu vou conseguir ver, tá? O que eu faço? Ó, bem simples. Lembrando daquelas regras que eu disse anteriormente, as leis da reflexão sempre tem que valer. Então, primeira coisa, vou prolongar o plano do espelho. Por quê? Porque o observador não está na frente do espelho. Então, vou fazer uma linha pontilhada para completar aqui. Completei o plano do espelho com a linha pontilhada. E agora? Vou fazer uma linha perpendicular passando pelo espelho. Lembrando, sempre respeitando a distância. A distância do observador até o espelho vai ser o quê? A distância do espelho à imagem, vamos dizer assim, do observador. Como se tivesse posicionado a imagem do observador aqui, tá? Então, a linha perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, respeitando a distância. Então, vamos fazer. Linha, como se fosse a imagem do observador. Aqui, um ângulo de 90 graus, né? Porque essa reta é perpendicular a essa. E essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, tá? Onde vai ser meu campo visual, então? O que eu tenho que fazer? Muito simples. Agora vocês têm que traçar 2 retas, saindo da imagem do observador aqui embaixo. Eu vou pegar, gente, as 2 extremidades do espelho. Lembrando que o espelho é daqui até aqui. Essa linha pontilhada, gente, não é o espelho. Está pontilhado como se fosse a projeção do espelho para frente, tá? Então, eu vou pegar a linha, passar aqui do linha, né? A imagem do observador, passar aqui por essa extremidade do espelho e por essa aqui. Então, como que vai ficar? Fiz a minha primeira linha, lembrando que atrás do espelho é o quê? Pontilhado, tá? Porque a luz não atravessa o espelho. Agora faço aqui para a outra extremidade. Atrás do espelho, pontilhado.
Onde vai ser, então, gente, meu campo visual? Meu campo visual é tudo que está entre essas duas linhas aqui, ó. Tudo isso aqui, e não acaba aqui não, se eu prolongasse mais aqui, ó, tá? Também prolongaria. Lembrando que campo visual é só na frente do espelho, nessa região aqui, gente, que está na frente do espelho, tá? Umas dicas, o que é comum, peguinhas em vestibular? Eles colocam o observador, o espelho e perguntam, se o observador olhar aqui para o espelho, ele vai conseguir enxergar tal objeto? Por exemplo, tudo que está aqui entra, aqui, colocar A, B, C, D, tudo isso aqui ele consegue enxergar. O E aqui ele vai conseguir? Não, por quê? Está atrás do espelho, tá? Que ele vai conseguir enxergar? Chamar de F? Não. Ele vai conseguir enxergar o objeto, o pontinho F, mas o seu reflexo no espelho, não. Ele vai enxergar aqui porque está na frente dele. Mas se ele olhar no espelho, ele não vai conseguir ver o seu reflexo. E se eu fosse colocar o raio de luz? Como que ia comportar o raio de luz aqui no campo visual? Ora, é só eu pegar aqui onde está incidindo dos dois lados e aqui no observador, mais duas linhas, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui não faz parte do campo visual. É só aqui, tá? Então, isso é o campo visual, certo? Por essa aula, só isso. Obrigado.